Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Tirando que eu tô trancada em casa, Todos tá tudo estamos, né? ótimo. É, Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem um fone? tenho. Peraí que eu vou pegar lá. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. É porque eu tô me ouvindo. Peraí. Vê se agora tá melhor. Oi? Tá melhor? Agora sim. E aí, Vamos lá. Monique, como é que está? Em casa, fazendo as coisas por aqui, tentando otimizar o tempo que eu não tinha antes pra fazer algumas coisas por mim. Então, eu tô Sim, estudando, treinando aqui em casa, pondo seriados em dia, lendo, e tamo aí. isso aí. Vamos se apresentar então. Para quem não me conhece, os seguidores aí da Monique, sou o Luiz Alberto, sou treinador de goleiros da Academia de Goleiros da Pegada, academia que fica situada aqui em Porto Alegre, tá? Em nome da academia, agradeço imensamente, tá, o teu tempo disponibilizado para nós, tá, para esse bate-papo que com certeza vai ser muito bom, uma experiência incrível, tá? E desde já agradecendo muito o teu tempo para a academia, tá? Muito obrigado, Monique, e por favor, se apresente. Olá, boa noite a todos. Sou a goleira Monique Somosi. Atualmente estou jogando no Corinthians Fut 7, também tendo passagens pela seleção de Fut 7. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, expondo um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a minha vida. Obrigada pela oportunidade, professor. Queria também mandar um beijo para todos os meus amigos que estão assistindo, a Dani, a Dulce, a galera que acompanha minha carreira aí. Obrigado por tudo. Um beijão para vocês e vamos lá. Show, show, show. Eu vou te explicar. A resenha é uma resenha, tá? Um papo descontraído, brincadeira, vamos brincar, vamos sorrir. Só não vamos falar mal de ninguém. E com certeza, né? Vamos falar sobre a quarentena. Mas vamos começar então. Agora a gente recebeu a Lauren, nossa atleta aqui da academia. Abraço a Luísa e a Monique, grande goleira. Você é uma grande inspiração para mim. Ela é tua fãzaça. Manda um beijão pra ela, sempre tá lá nos jogos, principalmente quando eu vou pra Porto Alegre. Ela sempre tá acompanhando lá, sempre muito presente. Eu acho muito fofo a postura dela. Acho bem legal todo o carinho que eu recebo, ainda mais depois que eu migrei assim pro Fut 7. Sim. É bem legal ver o carinho de todo mundo, quanto a galera acompanha, quanto a galera gosta, sabe, do trabalho. Sim. Essa pergunta ainda eu vou fazer para ti, mas não agora. Por que tu migrou? Combinado. Mas vamos lá. Monique, por que goleira? Por que goleira? Cara, não foi uma coisa que, tipo, mega escolhi, não. Na época eu jogava na linha e... Quando eu comecei a jogar com 12 anos no Juventus, que na época era muito tradicional aqui em São Paulo, principalmente com formação. A Magali, que era a treinadora da época, ela formou as principais jogadoras hoje da seleção. Aí coloca a Érica, a Cristiane, a Aline Pellegrini, por aí vai. E aí eu recebi indicação para ir lá fazer uma peneira. E eu fui, na cara e na coragem. Passei como jogadora de linha, como atacante. Que legal. Fiquei 1 ano e pouco jogando de atacante. E aí um dia ela precisou de goleira. E eu fui pro gol e deu certo. Aí eu comecei a treinar. Aí eu criei paixão mesmo pela posição. Eu também não era muito fã de correr. Não sou ainda, na realidade. E aí eu comecei a treinar, criei gosto e foi indo. Aí foi assim que começou. Na realidade não foi nada que, tipo, sempre tive uma paixão
por ser goleira. Isso foi se inserindo naturalmente. Que bom, né? Que bom para nós, nem fala. amantes do esporte. Então, já temos perguntas já. Eu vou intercalar as perguntas que eu tenho para ti e as perguntas do pessoal da live. Beleza. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. O Matheus Marques, ele é goleiro daqui um time de Porto Alegre que se chama BCF. Não sei se tu conhece. Provavelmente. Eu não sou muito boa de memória, mas... Ele jogava no Rosário Central. Nas competições que vocês, principalmente feminino, né? Disputou agora na Copa do Brasil. Vocês devem ter visto o Rosário Central. O Rosário Central disputou também a feminino. Vi, o Rosário Central eu vi. Tá. Ele pergunta: que conselho ou dica você dá para um goleiro que está começando sua trajetória no futebol 7 e almeja chegar à seleção brasileira? Eu acho que o conselho que eu daria para você em relação ao futebol 7 é em qualquer coisa que você fizer na tua vida. Eu acho que quanto mais dedicação você tiver, mais foco, mais determinação, quanto mais você treinar para chegar no teu objetivo, mais chances de você alcançá-lo. Eu acho que, além disso tudo, é treinar a necessidade que o futebol de 7 tem. É um esporte muito rápido, então você tem que ter um tempo de reação muito bom, um bom posicionamento, uma boa noção técnica, porque por ser muito rápido, quanto mais preparado tecnicamente você tiver, mais chance de você evitar um rebote ou alguma coisa do tipo. E assim, ter muita confiança e trabalhar, que eu acho que é tudo questão de tempo. E jogar. Sim. Jogar é extremamente necessário. Ter ritmo de jogo, mostrar confiança, porque é isso que vai te fazer crescendo na modalidade. Sim. E olha que engraçado, a pergunta da Laura foi muito parecida com a do Matheus. Só ela não botou da seleção, mas ela botou que almeja ser um goleiro de futebol 7. Então tá respondida, viu, Lauren? Muito obrigado pela participação. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu li um pouco da tua história, mas eu queria que tu contasse pro pessoal um pouco da tua trajetória no futebol 7, tá? A tua história, como começou, como tu foi parar no futebol 7 e, claro, como foi, qual é a tua relação com a seleção brasileira, tanto campo quanto futebol 7. Então, a minha transição pro futebol 7 foi uma coisa muito inesperada, na realidade. Quando eu recebi o convite, não foi nem diretamente do Preto, né, que hoje é o técnico do Corinthians Fut 7, mas de uma das meninas que tinha um relacionamento muito bom com ele, eles estavam tentando formar um time para jogar a Liga em 2018, na época era o Condors, e ela, me atormentava, vamos jogar com a gente, e eu tinha saído do futebol porque eu estava frustrada, tinha me saído muito machucado dos últimos clubes que eu joguei, então eu não queria mais ter esse contato com o esporte. E aí ela encheu meu saco, aí eu até falei pra ela, eu só vou se vocês me pagarem, se não me pagar eu não vou. E aí ela falou, não tem dinheiro, eles vão te ajudar aqui com ajuda de custo mesmo, só pra tu pagar tua gasolina e alguma despesa que você tem aqui. Eu falei, tá bom, eu vou. E fui, cara, eu não conhecia a regra, eu não conhecia nada. Sim. Eu fui com a cara e com a coragem, aí joguei, fazia mais de um ano que eu não entrava num campo, numa quadra, pra nada, assim, eu não queria mesmo ter contato nenhum com o esporte. E aí, eu entrei, fui bem, gostei pra caramba, e aí eu comecei a jogar com o Condors, na época com o Preto e com as meninas que estavam lá na época, e eu comecei a me destacar. E aí, em 2019, início do ano, eu voltei pro campo pra jogar profissional, eu tinha ido pra Portuguesa. Eu meio que dei uma frustrada, assim, porque não foi o que eu esperava lá. Sim, na Portuguesa. Portuguesa. Em um mês eu pedi dispensa e saí. E aí, durante a minha estadia lá, durante esse mês que eu estive lá, eu fui convocada para a seleção. Um dos motivos até que o treinador não queria me liberar para jogar. Uhum. E aí eu acabei saindo e fui para jogar. Futebol 7? De futebol de 7. Tá. De futebol 7. Uhum. E aí eu fui para a seleção, mal condicionada fisicamente, não estava ainda no meu melhor. Sim.
Mas eu fui na cara, na coragem e deu tudo certo. Foi uma Pô, que volta bom. de 360 na minha vida, porque para quem não queria mais jogar, em um ano, Sim. menos de um ano, eu ir para uma seleção, jogar uma Copa América, ser campeã, ser eleita a melhor goleira. Pô, que Depois de ir para uma show. Copa do Mundo, foi incrível. Aí eu, assim, eu tento aproveitar as oportunidades o máximo que eu posso e que eu Sim. tenho tido. Porque hoje eu aprendi a literalmente entender o valor que o futebol tem na minha vida e o quanto ele agrega como profissional, como ser humano. Sim. Então eu tenho tentado aproveitar o máximo possível de oportunidade que eu tenho para fazer as coisas que eu gosto. Poxa, que legal. E eu vi também que tu teve uma passagem brilhante na seleção de campo. Isso. Então, vou dar um resumão da minha carreira. Aham. Eu joguei pelos maiores clubes de campo que tiveram, que tem, e que tiveram no futebol feminino. Então, eu joguei, fui campeão um dos últimos clubes que eu joguei foi o Corinthians, em 2016, que foi o elenco campeão da Copa do Brasil, eu estava nele. Show. Joguei o ano inteiro a temporada e eu participei de 2 Copas do Mundo com a categoria de base, tanto Show. em 2010 e 2012, da Copa do Mundo do Campo, Que da FIFA, experiência, hein? é, e sou Poxa. bicampeã sul-americana também pela seleção de sub-20 de campo. Foi uma experiência incrível, eu sou muito grata a tudo que eu vivi no esporte, tudo que eu tenho hoje foi o esporte que me proporcionou, então Uhum. toda a bagagem emocional, de experiência que eu tenho foi o futebol de campo e o futebol de sete que tem me dado. Sim. E, meu, foi incrível, cara, você disputar uma Copa do Mundo representando a tua seleção, representando o Ah, teu país, não tem sensacional, né? sensação, é indescritível. Ainda mais da forma que foi, tipo, a de sete foi uma coisa que eu não esperava, a de campo era uma coisa que eu já esperava mais, porque na modalidade eu tava crescendo, então, Sim. na modalidade não, no futebol feminino eu tava crescendo no futebol de campo, eu era muito nova, então eu consegui ganhar até uma certa oportunidade, então eu estava até mais tranquila, por mais que nunca Uhum. você está tranquilo para uma convocação de seleção. Mas foi uma experiência incrível de poder ir para outro país, ainda mais conhecer como funciona a estrutura de uma Copa do Mundo, o quanto a gente tem que melhorar as condições dos clubes aqui no Brasil para Ah, chegar no com nível certeza. europeu. Com E é muito certeza. legal, assim, foi uma experiência ímpar na minha vida que eu jamais vou esquecer. Eu vou ser sincero contigo, eu comecei a acompanhar o futebol feminino faz 2 anos, quando eu entrei no Rosário Central, que eu comecei a treinar as meninas. E quando eu entrei no Grêmio também, que eu comecei a treinar a Lauren. Foi a primeira menina que eu tive foi a Lauren. Aí eu comecei a treinar o Rosário Central e eu comecei um pouco mais a fundo, assim, sabe? Pesquisar mais, olhar jogos e tal. E eu notei que o futebol feminino ele cresceu muito, muito, muito mesmo. De uns 2 anos para cá. Depois da Copa do Mundo, que teve recentemente, que lotou os estádios. Não sei se tu concorda comigo. Eu acho que o futebol feminino ele tem evoluído a passos de tartaruga, né? Óbvio que Sim, está evoluindo, sim, sim, está evoluindo. Até porque essa necessidade já é ultrapassada até. sim, Já era para estar em outro patamar aqui no com Brasil. certeza. Mas está evoluindo? Está evoluindo. Falta muito? Falta muito. Mas isso eu não falo só no Brasil, eu falo de forma geral. É que Sim. hoje as ligas na Europa e nos Estados Unidos são referência Ah, com para o que a certeza. gente quer ter aqui no Brasil, mas Com o nível certeza. até no Brasil tem um nível bom. O problema é que a gente tem uma disparidade de estrutura, de E condição salarial, de condição de isso, trabalho. isso que eu ia falar. Tu tinha citado ali, quando estava te apresentando, que tu tinha te machucado. O te machucado é em relação a salário? Ou em Não, relação a se machucar mesmo? eu tive um problema de saúde, eu tive uma depressão séria e aí eu larguei tudo. Eu dei Ah, uma tá. surtada geral e Aham. na época eu não tive auxílio psicológico, nada do clube. Eu tive um cara que é uma das pessoas que é uma das minhas inspirações e que eu respeito muito, que chama Edson Júnior, que é o treinador de goleiros do Corinthians principal, que além de meu amigo pessoal, de eu ser madrinha de casamento dele, ele é um Pô, que excelente show. profissional. E Aham. ele foi uma das pessoas que identificou quando eu comecei a entrar, que eu tive alguns problemas durante a temporada pessoais. Sim. E ele que ajudou a identificar, e a esposa dele, que também é minha amiga, é psicóloga, e ela começou a me dar uns starts, procurar ajuda, e foi onde eu fui buscar ajuda e começar a me entender.
e entender o que eu queria profissionalmente para minha vida, porque naquele momento eu estava começando a entrar em conflito do que eu queria e Sim, o porquê eu não era mais feliz fazendo o que eu mais amava. sim. E aí aos poucos eu entrei no entendimento que o futebol para mim tinha virado obrigação e que se fosse para ser obrigação, era melhor eu parar de fazer, porque com obrigação nada sai bom. Sim. Então eu Pô, desculpa, pode falar. não, e aí eu optei em parar de fazer, que foi o que me tomou Entendi. a Não, decisão de aposentar do campo. eu te fiz essa pergunta porque eu vi uma entrevista tua e nessa entrevista tu falou que um clube, não sei clube, eu quero saber também, te ofereceu tipo, uma miséria para tu jogar, entendeu? E isso acontece muito também no futebol. Até 3 anos atrás eu, né, ainda relutava, lutava, tentava. E aí chegou um momento que ou eu falava que estava no profissional ganhando uma miséria, ou eu ia fazer minha vida fora do profissional, entendeu? Criando a minha história, né, como treinador de goleiro, de outras formas. E foi o que aconteceu. Eu acabei abrindo uma academia para ter não o salário que eu pedi a Deus, né? Mas a minha estabilidade, pelo menos que eu sei que eu vou receber, entendeu? Eu sei que eu vou receber no final do mês. E no clube, não é isso aí. E às vezes te prometem e tu nem recebe. Então, se no profissional, no masculino é difícil, eu imagino no feminino, como tu citou na tua entrevista. Então, a gente, no masculino, a gente tem uma realidade de futebol aqui no Brasil que a gente se espelha nos 20 grandes clubes da Série A, que são realidades extremamente Perfeito. diferentes do que se tem do futebol no Brasil, tá? Perfeito, E perfeito. isso eu incluo o futebol feminino, o futebol de base, é, e os outros clubes que jogam as outras séries. Porque o que movimenta hoje o esporte é o dinheiro, é a mídia, e o que dá mídia que joga a Série A1, que é onde pagam os melhores, é, a maior quantia de dinheiro para as transmissões. Sim, Então, a gente não tem como comparar a realidade de um clube da Série A com a realidade de um futebol feminino que ainda está vindo em ascensão. Hoje, a minha maior conversa com as meninas, estando de fora e trabalhando com elas de forma indireta, é que a gente, hoje, na atual situação que a gente está, a gente não tem que brigar para ganhar o que os caras ganham. sim. Porque o retorno nosso é diferente do deles. Mas Mas um brigar para salário ter digno. estruturação. Então, mas eu não falo nem de salário tanto, mas ter estrutura, ter condição de trabalho. Sim, Porque a condição que o profissional de um Corinthians, de um Santos, de um São Paulo, de um Palmeiras tem, elas podem ter. A sim. questão é, salário pode ser que não seja o mesmo. Porque o retorno financeiro que um dá e que o outro dá é totalmente diferente. Claro, Agora, mas você pegar e você conseguir dar condição de trabalho como você dá para os profissionais, é outra história. sim. Aqui o Grêmio e o Inter eles têm uma estrutura boa, sabe? Eu acompanho a Lauren, por exemplo, ela tá no Inter, eu tenho uma outra goleira no Inter também. E quando eu trabalhei num clube aqui em Porto Alegre, o Grêmio também estava sediado no mesmo complexo do clube que eu trabalhava. Eu acompanhava, assim, né? Organizado e tal, com uma condição boa de trabalho. Eu não sei como é que é o Grêmio perante ao Brasil, assim, sabe? De estrutura e tal. Mas eu sei que eles estão na primeira divisão, né? O Grêmio subiu ano passado, né? Grêmio, o Inter subiram ano passado. Eu não conheço a estruturação dos times aí do Sul, porque eu não conhecia Claro, ainda. né? Tenho amigas que Sim, jogam. O treinador do Inter mesmo, o Bari, foi meu treinador aqui em São Paulo. E assim, a gente sabe que a condição de trabalho que a Duda até propõe, que a Duda está há muitos anos no esporte, ela sim. propõe um negócio E ela que luta seja bem demais. estruturado, exato, que seja bom. E as Demais. meninas aí estão tendo uma condição legal de trabalho, pelo que eu sei, tá? Mas ainda é longe do ideal, é longe do que se espera de futebol profissional. Falando de profissionalismo, é longe Sim, do ideal ainda. Então, os caras hoje têm uma condição de estruturação de campo, de a parte física, a parte técnica, a parte tática, de parte parte médica. médica, que é Sim, muito muito importante, que importante. você não acha em qualquer lugar. Por Sim. exemplo, eu hoje elogio muito a estrutura do Corinthians feminino, porque eles estão muito próximo do que se tem no masculino. Pô, que legal. Então, questão de profissionais. Elas têm todos os tipos de profissionais na comissão técnica para poder ter Uhum. o melhor suporte profissional. Aí você tem uma condição legal de campo, tem um alojamento legal para morar, que não se caracteriza nem
uma extensão do trabalho. Ah, eu Sim, moro perto do clube, mas a casa é minha, eu tenho a minha chave, eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu claro. quero. Então, Pode descansar. caracteriza um pouco mais, exato, Sim, a sua particularidade de você sim, ser uma pessoa comum e também poder ter o seu lado profissional elencado disso. Então, eu vou ter um com descanso certeza. melhor, eu vou ter uma alimentação melhor, uma suplementação melhor e por aí vai. Isso aí. Vamos lá para as perguntas. Monique, como você vê o crescimento do futebol 7 profissionalmente? O futebol 7 é uma modalidade que é nova. Então, assim, ela é nova no sentido que ela está há muito tempo, hoje é o esporte mais praticado no mundo, mas ela está começando a ganhar mais notoriedade agora. Eu acredito que a tendência é daqui a uns 2 anos, e esse ano a Liga, né, a Futebol 7 Brasil, tem feito um trabalho legal que está, Muito bom, muito show. ampliando muito a Liga, então está alcançando uma quantidade maior de estados, Sim. um nível melhor de competição, Uhum. então isso ajuda a elevar o nível também dos times e a qualidade deles. E eu acho que a tendência daqui a 2 anos o futebol de 7 está num nível bem legal, assim, bem alto, tentando disputar aí com outros esportes, até mesmo com o futebol de campo. Uhum. E como é o esporte, como é o futebol 7 feminino em São Paulo? Tem apoio da federação? Não tem? Aqui na Liga, a Liga Futsal apoia a gente aqui em São Paulo. Agora tá tendo a Taça Governador, que a gente estava disputando Sim. aqui. Eu acredito que depois de passar todo esse problema com o coronavírus, vá ter a fase municipal e estadual Uhum. também. Mas eles dão apoio. A gente tem algumas competições que a gente É, joga. só um pouquinho. Entrou o ousado no grupo, na Eu live vi aí. o Ousado entrando. Entrou uma Ousado. galera aqui que eu queria mandar um beijo Fica à pra vontade, Carol viu? Esgala, pra todos os meus amigos aí que estão assistindo, as meninas do Tamanca, Fica à as minhas vontade. amigas, a Sophie, um beijão, amiga, tô com saudade. Tem um monte de amigo meu aqui, a galera Eu até tô com o da recado da Sophie JF, aqui. a galera da JF também, são os meninos que treinam comigo lá. E beijo pro Gugão aí, meu amor, saudades. Então, eu acho que a tendência é crescer. A gente aqui Uhum. hoje, o Corinthians Futsal só joga as competições chanceladas pela Futebol 7 Brasil Uhum. e algumas competições que não têm ligação com outra federação. Uhum. Então, hoje, nosso foco é jogar as competições que se tem na Futebol 7 Brasil, entendeu? Aqui em Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha ajuda bastante. Elas criaram uma liga onde tem 12 equipes, série ouro e série bronze. Não, série ouro e série prata, se eu não me engano. São duas ligas. Então, ficou bem legal. São uns 20 times, porque deu uma diminuída agora, porque eles botaram duas séries. Então, é muito disputado, é muito bom de ver. A academia apoia o futebol feminino aqui com a federação. A gente dá troféu e premiação para as goleiras, né? Então, é uma forma de incentivar o esporte, né? O que a gente pode fazer, Sim. a gente faz para sempre ajudar. Então, Vamos dar. aqui a gente tem muita federação fora a Futebol 7 Sim. Brasil. Então, por exemplo, o ano passado eu disputei 2 paulistas diferentes, entendeu? Eu disputei um paulista por uma federação, outro paulista por outra. Esse ano, Entendi. os diretores do Corinthians optaram em só jogar as chanceladas pela Futebol 7 Brasil, que também é um nível que a gente tem um nível muito alto, que é muito Com bom de se certeza. jogar. Com certeza. Então a gente agora só está jogando as competições da Futebol 7 Brasil e uma outra competição que não tem a chancela com nenhuma federação, Uhum. entendeu? Ó, o recado da Sophie. Sophie Neto, né? É, Exemplo de superação, de constância e mais do que nada, ser humano. Show. é um amor. Vamos ver uma pergunta. Vamos ver. Encontramos no YouTube seus jogos? Encontram no Futebol 7 Brasil, do Fut 7, você vai achar meus jogos, eu acho que na página do Futebol 7 Brasil, na página da FIF7 também, porque tem os jogos da Copa do Mundo com a seleção e do Interclubes, que eu joguei pela Lazio ano passado. Poxa, show. E sim, e aí tem os jogos, a Foi em maioria dos Roma? jogos foi em Roma.
Ah, eu vi. E depois a gente jogou um jogo Seleção do Mundo, Seleção Brasileira, lá em Barcelona também. Foi bem legal. Poxa, que legal. Pô, foi incrível. Foi uma Experiência, hein? viagem. Pô, acho que uma das melhores viagens assim que eu fiz. Foi bem legal. Que bacana. Profissionalmente falando, assim, falando em questão de futebol, foi muito legal. O Rafael Barreto tem uma pergunta. Monique, o que você acha e que precisa para o futebol 7 feminino ter maior expressão no Brasil? E como você avalia a estrutura atual dos clubes e campeonatos? Então, como eu disse, o futebol 7 está cada vez mais estruturado e está cada vez mais forte e melhorando em questão de nível, em questão de qualidade de competição, de tudo. Sim. Então, acredito eu que a tendência é que isso evolua muito. Questão dos clubes, como o futebol 7 ainda é amador, principalmente no feminino, que é a maioria das meninas não ganham salário. Sim. Não, então assim, fica um pouco mais limitado, a gente treina normalmente uma vez por semana, e aí cada um faz seu treino por fora para manter seu condicionamento físico, para manter sua parte técnica. Eu mesmo treino na academia, e terça e quinta eu treino na JF dos meus amigos Poti e Gabriel. São dois profissionais, e o Samuel, não esqueço o Samuel, de um gabarito incrível, que eu consigo manter meu nível, porque eu tenho treino específico, então eu consigo trabalhar as coisas que o goleiro precisa. Show. Então trabalho reação, trabalho de explosão, trabalho de posicionamento, eu consigo ter. Show. Mas assim, é uma coisa que vai vir crescendo gradualmente. A gente, como o futebol 7 ainda está profissionalizando, a tendência é que o feminino possa ser que demore um pouco mais. Sim. Porque se você for olhar o futebol de campo, quantos anos a modalidade, o futebol feminino demorou para entrar num nível de notoriedade, então a teoria é que isso demore um pouquinho. Sim. Mas acredito que isso vai acontecendo aos poucos, entendeu? Joelma. Abraço, minha amiga Monique. De seleção. Coração abraço, imenso. Amiga. Essa aí foi minha companheira de Copa do Mundo. A gente sofreu, passou uns apertos lá, no sentido de jogos difíceis, foi bem pegado o nível do Mundial. Ela machucou no último jogo, mas fez uma campanha incrível, é um ser humano de um coração sensacional. Sou muito orgulhosa, tenho muito orgulho de ter feito parte da seleção junto com ela, assim. Me ajudou muito lá. Agora eu vou fazer uma pergunta minha, tá? Qual é a tua rotina de treinos no Corinthians? E eu acho que tu treina na Fechando Gol? Não. Eu treino, às vezes, na Fechando Gol. Eu não treino lá tanto porque é muito longe da minha casa e eu trabalho fora o futebol 7. Então eu não consigo ter tanta disponibilidade para estar indo lá porque é sentido extremamente contrário de onde eu moro. Entendi. Aí eu treino na JF, que é uma academia de goleiros. Eu sigo eles. É grama natural, né? Isso, que é de grama natural. Sim. Nossa, lá é maravilhoso. Sensacional. E o trabalho do Poti, do Gabriel e do Samuel é incrível. E aí eu treino com eles lá toda terça e quinta de manhã. Ah, show. Show. Tem que manter, né? Não tem como. Não tem como. Ainda mais goleiro, que a gente precisa ter um contato com a bola. Porque se você não treina específico, para você fazer a transferência pro campo, é totalmente diferente. Tem que ter um contato com a bola, até para acostumar a pegada, acostumar o corpo para cair. Nossa, eu tô até pensando, quando eu voltar a treinar, o corpo vai estar o quê? Travado. E tem algum goleiro ou goleira que são referências para ti? No futebol 7 ou no futebol de campo? Na tua vida. No futebol de campo, eu sempre fui muito fã do Buffon. Eu acho ele um cara fora da média. Gosto do Neuer. Gosto do Júlio César, quando o Júlio César estava no alto rendimento dele. Um cara incrível jogando. O Alisson é um puta de um goleiro também. Eu nunca consigo falar o nome dele certo. Não sei se é Everson ou Ederson. Acho que é Everson. Qual deles? Que é o goleiro do Manchester. É o segundo goleiro da seleção. O também Ederson. É muito bom goleiro. Eu acho que é o Ederson. Ele é muito bom goleiro. E tem o Cássio também, que assim, eu acho um goleiro que para decisões é uma referência. Ele é muito frio. Monstro. No futebol 7, tem algumas pessoas que eu gosto muito de ver jogando. Adoro o Guguinha. Eu sou extremamente fã
do Diego, que é o goleiro do Corinthians, porque além de ser um puta goleiro tecnicamente falando, Que é o que foi pra embaixo dos seleção. 3 pau, foi a seleção agora, tinha ido, né, que a gente Sim. foi desconvocado por conta de Sim. tudo. O Diego, eu acho ele uma referência, ele sabe fazer, ele é muito qualificado tecnicamente, Sim. e além de ser qualificado embaixo dos 3 paus, ele joga com o pé como ninguém. Sim. Ele é uma referência, sim. Isso aí no futebol é um jogador a mais, né? Ele joga demais. Isso aí. Falou pra ele que o dia quando eu jogar igual a ele com o pé, eu tô bem na vida. É só Eu treinar. volto a jogar campo. Deixa eu te perguntar. Henrique Augusto, qual o seu estilo de roupa de jogo? E qual a melhor? Qual a melhor que tu recomenda? Eu acho que estilo é muito pessoal, né? Vai muito Sim. do que você gosta de estar lá embaixo na hora de fazer o que tu tá fazendo. Eu, particularmente, uso camisa térmica porque eu não gosto de ficar ralada porque me tira de treino, né? Então, uso camisa térmica, calça térmica, calção, porque eu não gosto de usar aquelas calças antigas, né? Da época do Zete e tal, não faz muito meu perfil, não gosto. Calção, meião, e uso shorts térmico também, porque evita ralar quadril e dar uma amortecida. Mas não tem muito segredo, não. Eu não gosto de roupa muito apertada. Uhum. Show, Então, show. é mais nesse sentido, assim. Terninho, um beijo, meu amor. Stephanie, qual foi o jogo mais marcante da tua carreira? Essa pergunta é boa. Tiveram alguns. Muito difícil, né? Você escolher um jogo só com 16 anos de carreira. É difícil. Mas eu acho que meu retorno pro futebol foi uma coisa que marcou muito a minha vida. Eu diria a final da Copa do Mundo, acho que foi o mais marcante, assim. Mas o outro que me marcou muito foi a final da Copa América do ano passado, porque foi uma virada na minha vida de 360, Sim. né? Então, aqui teve em Porto esses Alegre. 2 jogos. Foi em Porto Alegre. Eu assisti esse jogo. Eu diria esses 2 jogos, mas eu acho que a Copa do Mundo foi ainda mais porque eu tinha sido expulsa um jogo antes e eu fui pra final e, jogo muito pegado na final e foi uma final com 5 shootouts. Eu defendi 5 shootouts na final, então foi um negócio meio louco, assim. Puxa. Mikael, tá fazendo uma pergunta. Você já sofreu preconceito com a altura? A gente é zoado, né? Como tem gente que é zoado por ser narigudo, por ser barrigudo, eu sou zoada muitas vezes por ser alta demais. Mas não sofri muito preconceito, não. Pelo menos porque eu faço hoje. Tá, mas só um pouquinho. Tu é alta, no caso? Sou, tenho 1,76. Tá, é que ele fez a pergunta ao contrário. Porque se tu fosse baixo, entendeu? Não, eu sou alta. Eu nunca sofri. Não. A pergunta É que assim, o meu padrão pra mulher é alto, mas sim, pro claro, futebol claro. ainda assim não é o ideal, né? Claro. Mas pro que eu faço hoje tá ótimo. Não, é que o Mikael, eu vou explicar, ele é nosso goleiro, tá na academia, um baita do goleiro, excelente goleiro, ele tem 12 anos. E ele foi dispensado de um clube grande aqui em Porto Alegre por causa da altura. Mas agora a gente tá dando um jeito de realocar ele no outro time grande aí. Entendi. Não, mas logo aparece. Logo ele tá jogando de novo. Vamos lá. Sabe que sempre quando eu vou bater um papo com alguém aqui, eu pesquiso um pouco da vida da pessoa, né? Pergunto, às vezes eu pergunto, o que tu faz? Eu vou no Instagram, vou no YouTube, sempre acho alguma coisa, né? E aí eu descobri, e eu também te perguntei, é óbvio, que tu é advogada, é isso? Na realidade, eu ainda não sou advogado. Eu sou bacharel em Direito. Tá tentando? Estou estudando para tirar a B. Boa, tá. Já cometi uma gafe, não tem problema. Não, é porque a pessoa acha que quando a gente sai da faculdade de Direito, a gente já sai advogado. Aqui no Brasil, qualquer pessoa que se forma em outra profissão, ele não precisa prestar prova para exercer. Sim. Nós, do Direito, a gente sai formado como bacharel em Direito. Mas para você exercer a advocacia, você precisa ter a OAB. Então eu preciso tirar a OAB para poder ser advogado. Sim, não. Eu sei, eu tenho uma advogada em casa. Eu sei como é que é. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue linkar a tua vida profissional com o futebol? Ou hoje eu consigo linkar porque eu tenho um suporte incrível chamado Igor, que acho que é um dos meus melhores amigos hoje.
E ele foi uma das pessoas que mais me ajudou e abriu a porta quando eu mais precisei. E hoje eu trabalho com ele no escritório dele. Eu acho que é ele que tá fazendo a pergunta aí. Eu acho que é ele. Quando é que você vai prestar a prova da OAB? Eu espero que meio do ano, se eles disponibilizarem isso por causa do coronavírus, tá? E esse cara aí, ele foi um dos caras mais incríveis, foi um presente que Deus colocou na minha vida. Abriu a porta do escritório dele, me deu a oportunidade de aprender, de trabalhar, e assim, poder conciliar as duas coisas que eu amo, que é o futebol e o direito. Então, todas as vezes que eu preciso de viajar para representar a seleção ou ter alguma viagem com o clube, eu sempre converso com ele, tento fazer minhas horas para tentar deixar tudo em dia no escritório para que ele possa ter... Ele não precise ter dor de cabeça futura com a minha saída, mas eu tenho um suporte dele incrível. Ano passado eu fiquei 12 dias em Roma e se não fosse ele, eu nem sei como ia ser. Sim. Eu falo que ele foi um presente de Deus na minha vida, eu sou muito grata a ele por tudo que ele tem feito. E eu espero trabalhar com ele muitos e muitos anos, que a gente possa ter muito sucesso aí na nossa profissão. Sim. E tu pretende entrar no direito esportivo? Na realidade, o escritório hoje... Trabalhamos eu e o Igor e a gente já está inserido no direito esportivo. Hoje a gente tem a maior parte de demandas do futebol feminino no escritório do Brasil. Para você ter ideia, a gente ano passado fechou um acordo para 18 meninas da seleção de direito de imagem com uma empresa que tinha usado a imagem dela sem autorização. E a gente também está com outras ações, tá para fazer tá para entrar com mais uma demanda de ações contra a mesma empresa para novas meninas. E também a gente tem algumas ações trabalhistas também para clubes do Brasil, contra clubes do Brasil inteiro. Então, Esporte, o Iranduba, Bangu, São Paulo. Tanto que, não sei se você acompanhou, teve uma jogadora de São Paulo que entrou, uma ex-jogadora de São Paulo entrou com ação contra eles por conta de assédio moral no ambiente de trabalho, e essa ação foi a gente que desenvolveu lá no escritório. Nossa. Graças a esse fenômeno chamado Igor aí, tem um cérebro do tamanho do universo. Parabéns pro Igor. Vamos lá, antes de fazer essa pergunta, eu preciso fazer o meu merchan. Queria mandar um abraço aí pro Edson, que é nosso patrocinador aqui, tá? A academia, ela tem... eu tenho orgulho de dizer, né, que a academia tem o patrocínio da Reusch ou Reusch, não sei como fala em São Paulo, mas aqui para nós, para mim é Reusch. E ele também eu conheço como Reusch também. É que muita gente fala Reusch, entendeu? Então, e eu sei que tu é patrocinado da Poker, então, antes que tu fale, eu vou falar antes do nosso patrocinador, né? Porque aqui, ó, Monique, como aconteceu de você ser patrocinado por uma marca conceituada de luvas, que é a Poker? Então, hoje eu não me considero mais patrocinado. Hoje a gente tem uma parceria, tá? Sim. Até porque o foco deles é o futebol de campo. Claro. Então, automaticamente, eu fui saindo um pouco do cenário deles de patrocinados. Sim. Mas o Carlos é um cara incrível. Hoje sim. Hoje eu não tenho mais contrato com eles. Eu até mandar um abraço pro Carlos, agradecer ele por tudo que ele faz por mim, que é um dos responsáveis lá da Poker. Eu conheço ele. Então, aconteceu o seguinte, em 2016, eu não sei se vocês já escutaram falar do Fábio Simonet, que hoje ele joga em Portugal, era goleiro do Palmeiras. Na época que eu jogava no Corinthians Audax, ele era goleiro do Audax de campo. E aí ele tinha um patrocínio, eu brinquei com ele, eu falava, pô, preciso de ajuda, né? Se podia me ajudar, fala com o cara lá. E aí ele me passou o contato do Carlos, eu mandei uma mensagem, e aí o Carlos me respondeu. E aí eu acabei entrando pro segmento, eu fui a primeira goleira a ser patrocinada pela marca. Que legal. Na época eu jogava no Corinthians. E aí eu tô com eles desde 2016, já vai fazer quase 4 anos aí. E eu sou muito grata a Poker por tudo que fez por mim, assim. Querendo ou não, é uma ajuda. Na época eu jogava campo. Ah, então é recente que tu jogava campo? Eu joguei até final de 2017. Aí em 2018 eu não joguei campo. Aí no final de 2018 eu comecei a jogar futsal. E tu sentiu muita diferença da transição do campo pro futebol 7? Então, eu não senti tanta porque na época que eu jogava campo, alguns dos lugares que eu treinava, a grama era sintética. Então a gente sente só a diferença, a transição que eu senti mais diferença foi no sentido de espaço, né? Porque o campo você tem muito espaço
E Sim. outra, você pode usar, por exemplo, a quebrada. Eu não tenho mais esse recurso no futsal, Sim, de poder quebrar a bola. sim. Mas a gente lá tem um espaço menor no futsal, no campo não. Mas assim, a transição de queda, de coisa eu não senti tanto, porque eu já estava meio que calejada por ter treinado boa parte na minha vida no campo Claro. sintético. Então, para mim, não foi Isso novidade. ajuda muito. Muito. Tomás, tô fazendo uma pergunta. Que dica tu dá para quem vai fazer um teste em um clube grande? Cara, é difícil falar isso, né? É o que eu falei, preparação Sim, individual de cada pessoa, né? Mas eu acho que você está bem preparado física e principalmente mentalmente, porque não adianta nada você estar bem fisicamente, eu falo isso por experiência própria. Em 2016 eu estava no melhor ano físico da minha vida e eu surtei psicologicamente. Então acho que estar confiante sim. Tem com que o que estar tudo você alinhado, né? é, exato, estar confiante com o que você é, da sua capacidade, ter calma, que eu acho que é extremamente importante, frieza para tomar decisões. E o resto, deixar nas mãos de Deus e do universo para que ele colabore. Só mandar um beijo para a Esté, minha amiga que mandou pergunta. Beijo, Vivi. Meu, a Vivi Rosel é uma das melhores goleiras que eu vi jogar na vida. Ela hoje é a goleira do Palmeiras de Campo. É um exemplo não só de profissional, mas como pessoa e sou extremamente fã dela. Então, beijo, Vi. Beijo, Vivi. Vivi, né? É a Vivi. Beijo, Vivi. E se quiser marcar uma resenha conosco aí, só segue a academia e manda um abraço. Que a gente vai, esse tempo de quarentena aí, tem que se reinventar, né? Porque é bom levar esse papo nosso pro pessoal que está em casa. Pô, olha quantas pessoas que não são do teu convívio aqui em Porto Alegre te conheceram Sim, hoje. A pessoa extremamente simpática, guerreira, batalhadora que tu és. Então, eu acho muito válido isso, sabe? Abrir esse espaço até para mim, para minha academia. sim. Pô, olha quantas pessoas conheceram a minha academia hoje. Então é uma troca de informações que só quem está assistindo tem a ganhar, né? Sim, com certeza. Ó, o Corinthians manda um abraço aí. Monique, grande Beijo, pessoa Corinthians. e um paredão. Beijo pro Pablo, pro Preto, pro Chicão, que são os caras incríveis aí que ajudam muito a gente. Ó, quais fundamentos devo começar a treinar para eu tentar me tornar um bom goleiro, mesmo sendo velho? Primeiro, mandar um beijo pro Renato, tô vendo que foi ele que mandou aqui. Foi. Renato é um amigo meu de longa data, foi um puta de um goleiro de futsal e me ajudou muito em muitos momentos da minha vida, adoro ele. Então, eu acho que, primeiro que idade não significa nada. Lá na Com academia que eu certeza. treino, na JF, eu tenho um monte de exemplo de superação acima dos 50 anos que eu fico Que legal. impressionada de ver a vitalidade que eles têm para estar exercendo uma coisa que eles não fazem profissional. Então Sim, eles têm muita paixão em treinar, você precisa ver como eles ficam putos em errar um fundamento, em tomar um gol que não é legal, falhar em algum momento. Um deles é até o Ricardo, tem o Sandro, tem uma porrada de cara assim, acima dos 50 que eu fico abismada em ver. sabe que eu tenho E, uma... Opa, desculpa, pode falar. não, pode terminar. Depois Não, eu não, entro, eu ia pode falar ir. uma curiosidade, pode falar. E eu acho que a questão de fundamento é uma questão mais para você treinar a memória, porque fundamento é igual andar de bicicleta. Você aprendeu, você não esquece nunca mais. Com Então, certeza. acredito que é uma questão de readaptando o seu organismo e seu corpo, caso você esteja parado, e aos poucos ir fazendo isso para que você não sinta dor e seja algo prazeroso, entendeu? Show, isso aí. Eu ia falar que, como tu falou ali dos mais velhos, né? Eu tenho uma turma também de uns 40 para cima já, e nessa quarentena eles querem treinar, 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 e não pode, né? Então, fico de mão atadas, porque tá tudo trancado, tudo fechado aqui em Porto Alegre. Mas é incrível ver assim. Eu tenho normalmente a turma lá na JF são três turmas, é uma às 6:30 da manhã, outra às 7:15 e a outra às 8:30. E o pessoal das 6:30 da manhã são esses caras mais velhos que trabalham, eles vão lá por lazer. Meu, você imagina, acordar às 6 da manhã, 6 da manhã você já tá no campo para treinar, você tem que Sim. gostar muito do que você faz. E Ah, você vê a paixão que esses caras têm, é muito legal de sim. ver.
E só pro Renato, volta mesmo, que você cata muito. Isso aí. E já que a gente tá nesse tempo de quarentena, né? O que que tu fala pro pessoal que tá em casa, criançada, os mais velhos, a gente sabe que não vai treinar, mas as crianças treinam, tá? O que que tu indica para eles fazer em casa? O que que tu fala para eles nesse tempo difícil, que às vezes a criança não entende por que que tá trancada, por que que não tá treinando, hoje é o dia do prof, hoje não tem treino. E se tu está treinando nessa quarentena, porque tu é diferente, tá um atleta. Eu já fui mais atleta. Hoje eu tô tentando voltar ao ritmo, né? Não, depois que, nesse período que eu fiquei parado, eu engordei quase 20 quilos do que eu era, então tem muito que perder aí. Mas é muito difícil mesmo. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa extremamente hiperativa e eu sou muito ativa. Eu não nem fico em casa normalmente, minha rotina é muito agitada. Então tá sendo uma readaptação até para mim. Imagina para criança que não entende ainda que tem que ficar em casa. Acho que a ideia agora é dos pais tentarem fazer lúdico com eles para que eles possam entender que aqui agora não é o momento de sair, mas eles podem usar isso como uma ferramenta para ganhar. Então, Sim. montar circuitinhos para eles brincarem, inserir brincadeiras novas que hoje em dia eu não vejo mais. Na minha época era queimada, era o esconde-esconde, uma amarelinha, um pega-pega, que hoje você vê só as crianças em videogame, computador o tempo inteiro. Eu forço eles aqui a treinar, né? Eu tô dando treino online para eles, ligo no WhatsApp, ligo no Zoom, dou um jeito, mas mantemos os treinos em casa, né? Claro, tudo adaptado, sem bola, porque imagina, quebra um negócio em casa, a mãe me mata. Então aqui para manter minha rotina, eu tô usando o aplicativo de HIIT, porque eu não tenho aparelhagem tipo para fazer agachamento, né? Sim. As anilhas, a barra de metal que é pesada. A gente vai adaptando como pode, eu estou usando esse aplicativo, aí eu tenho alguns outros acessórios aqui, tipo pratinho, coninho, bola, que eu consigo fazer algumas coisas mais específicas para goleiro, então fazer um deslocamento lateral, fazer uma passada lateral, fazer skipping, e aí por aí vai. Daí a gente vai adaptando como pode, aí eu às vezes pego meu vizinho e falo, vem cá, me ajuda, joga umas bolas aqui para eu fazer fundamento, então eu faço fundamento com o pé, às vezes faço um paredão mesmo, sozinha, faço pegada, só para me manter ativa, porque senão você acaba deixando um pouco de lado. Só mandar um beijo para minha amiga Renata, minha Nutri, uma dos presentes que o Corinthians colocou na minha vida, é um ser humano incrível. Gente, se precisar de Nutri, procura ela aí, Rê Soares. Show. Lilian, ela é maravilhosa, tive o prazer de conhecer ela e conseguir falar com ela esse ano na Copa do Brasil. Muito querida e atenciosa. A Lilian, ela é a mãe da Lauren. Lilian é uma parceirona nossa da academia, desde o primeiro dia até hoje, sempre nos apoiando, nos ajudando, incentivando. Pessoa muito legal. Eu lembro dela lá. A Lauren sempre acompanha os meus jogos, eu fico extremamente feliz com o carinho que eu recebo dela e da família dela. Não tem uma vez que eu vá para Porto Alegre que ela não me espera na porta do campo para me dar um abraço, vir tirar uma foto. E eu acho que são esses detalhes, esse carinho todo que faz a gente querer lutar para que a modalidade futsal cresça cada vez mais e que principalmente a mulher esteja em evidência. Eu tenho muito orgulho de falar isso porque a minha mãe é batalhadora como a mãe da Lauren. E eu vejo o quanto ela participa da vida da filha, ela incentiva a filha para que a filha alcance os sonhos e os objetivos dela. E isso é uma coisa que tem que se dar muito valor, porque não é todo mundo que tem a oportunidade de ter pais assim, entendeu? Com certeza. Então valorize seu pai e sua mãe que te ajudam, que... Tá falando de mim? Tô. Vou aparecer aí. A minha mãe tá até aqui querendo aparecer na live. Só ela é artista e eu também. Tudo bem com a senhora? Quem é? Ele é o preparador de goleiros da academia lá de Porto Alegre, que eu tô conversando sobre a minha carreira. Tudo bem? Tô vendo. Um abraço, bem, graças senhora. a Deus. Tudo bem? Diga. Parabéns pela Não, tiro filha. senhora. Oh, meu Deus, cadê o negócio? Pra você, Tiro então. senhora. Pra você, então. Tiro senhora. Tudo bem que eu sou mãe de uma grande mulher, né? Grande mulher, grande goleira, grande atleta e grande profissional. Ela é, graças a Deus. Eu me sinto muito orgulhosa quando eu escuto alguém falar dela, porque eu falo, assim, ela realmente seguiu os passos, assim, de uma pessoa de bem, né?
E quando a gente cria um ser humano e a gente sabe que ele seguiu um caminho certo, que trilhou um caminho realmente assim, de bênção na vida, aí toda mãe fica feliz com isso, né? Que legal. A Célia sabe que... A Célia não, você sabe que eu tô esperando a minha, né? A minha tá chegando aí em junho. Em junho tá chegando... Vai ser papai, que lindo! Oh, é uma menina. A Laura tá chegando. Oh, meu Deus! Quem vai falar? Ai, que bênção, Laurinha. Você sabe, seu nome é? Luiz. Luiz, eu dou aula, sou professora de 1º ao 5º ano, sou pedagoga, né? Show. E eu amo criança. E assim, Laura é um dos nomes que tem muito, viu? Show. Parece que legal. bastante Laurinha, E as Lauras são muito assim, amáveis, são sensíveis, viu? Sim. São carinhosas. Que legal. Que legal. Que bom saber que você vai ser pai, Luiz. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que você tenha muita sabedoria para criar a sua filhinha, viu? Muito obrigado. Eu sempre digo isso para os pais: não façam a vontade de uma criança. Com certeza. Ensine eles primeiro princípios, boas maneiras, né? Esses dias eu li educação. Esses dias eu li a respeito da educação no Japão. E os japoneses, eles têm o seguinte pensamento: a criança de 1º ao 5º ano, que é o período que eu dou aula, que eu trabalho com crianças de 7 a 12 anos de idade, né? Uhum. É um período em que você tem que ensinar as boas maneiras, os princípios, ensinar o que é Deus na vida dessa criança, entendeu? Com certeza. E aí, a questão de práticas de memorização, que é o que é cobrado aqui no Brasil, né? Infelizmente é cobrado aqui no Brasil as técnicas de memorização. No Japão eles não veem dessa forma. E a criança até o 5º ano é isso. Eles só pensam de ensinar realmente os bons princípios, as boas maneiras, a ter respeito pelo próximo, né? E isso assim, é uma coisa que tem que ser fundamental na vida de uma criança. E eu falei, gente, eu não sou oriental, nada disso, mas assim, eu admiro muito os japoneses nesse sentido, porque você não vê, não falando a nossa cultura brasileira, tem muita coisa assim que está a desejar, sabe, Luiz? Com certeza. Infelizmente, muita coisa. Tá muita coisa. Nessa então, época assim, aí de eleição e... Nossa! Não, e as leis que esses homens criam, Luiz? Sim. Eu sou professora, eu sou educadora. Eu sei bem o que eu estou te dizendo. Eu imagino que a senhora passa. Hoje a gente tá com os pais aí. Ô, Monique, deixa eu sentar, porque eu tô ficando velha, eu não aguento ficar agachada, Luiz. Ô, mãe. Monique. Ela senta e eu agachada aqui. Ô, Luiz. Olá, Monique, tá falando com você. Só um pouquinho. Vem, Monique. Oi. Olha só. Eu vou ter que encerrar a live. Escuta. Não. Eu vou voltar, tá? Só pra gente acabar. Porque vai fechar 1h e vai cair, entendeu? Tá bom. Combinado. Aí eu volto e tu me chama de novo agora aqui. Fechou. Valeu. Peraí que vai. Oi. Oi. Temo. Sensacional a tua mãe. Ela é maravilhosa. Sensacional. Manda um grande beijo pra ela aí. Vou mandar sim. E é que em 1h corta, né? Sim, não, tá tranquilo. Ela foi lá terminar a janta pra gente comer, né? Show. Não, mais uns 10 minutinhos aqui a gente fecha a nossa também. Que o papo Tranquilo. tá muito bom, muito bom, muito bom. E onde é que a gente tinha parado? Na questão da mãe da Lauren, mais Sim, uma vez, da dá Lauren. valor, porque, assim, a minha mãe, ela sempre, que ela pôde, ela sempre me deu muito suporte no que ela podia fazer, no sentido de treino, de se preocupar com a minha alimentação, marmita, fazer, e outra, principalmente, sempre me cobrou educação no sentido não só de personalidade, do tratamento com o outro, mas também no sentido de estudar, de buscar conhecimento, porque a vida da gente não pode se resumir só ao esporte. Depois que o esporte acaba, a gente precisa ter outro segmento para dar andamento. Com certeza. E ela sempre me incentivou muito nisso. E a vida de atleta é curta, né? Muito curta. Tanto que uma das recordações que eu tenho, assim, quando criança, logo que eu comecei a jogar, ela falou assim, você vai jogar, mas se cair uma nota sua, eu sempre fui boa aluna, se cair uma nota sua,
eu te tiro do futebol na hora. Então isso me motivava ainda mais para ter boas Com notas, certeza. buscar conhecimento, mas também poder fazer o que eu gostava, entendeu? Sim. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Contra a minha vontade. Só aproveitar também e mandar um beijo pro o Tato, né, que é um goleirão que joga, que é de uma academia de um colega meu também e treina lá no Corinthians. Show. Mandar um beijo pro Danilo, um amigão meu que tá aí na live. Show. E agradecer para todo mundo aí por todo o carinho, né? Legal ver que tem tanta gente acompanhando. Não, foi sensacional, foi muito bom, muito legal o papo. E muito legal conhecer um pouco da tua história, né? Eu conheci assim, por cima, né? De ver jogo, de Instagram. Aí eu fui ver se eu já tinha conversado contigo, né? E aí eu lembrei a vergonha que eu passei, que ia levar a camisa térmica e acabei não levando. Mas a térmica eu não vou te prometer, mas uma camisa da academia eu te prometo. A Pô, por favor, vai ser uma honra. Da próxima vez que a gente se vê aqui em Porto Alegre ou em São Paulo, porque eu quero ir na Fechando Gol lá conhecer, eu vou te levar. Não, vamos combinar. Se você for lá eu faço questão que você venha na Fechando Gol conhecer e também venha na JF conhecer lá Com certeza. o espaço da gente. Faço questão de ser sua guia turística aqui, pode vir. Opa, muito obrigado. Só muito aproveitar obrigado também e mesmo. mandar um abraço, um beijão para minha amiga Isa Mariana, maravilhosa, minha comentarista. Comentarista, ela é apresentadora em alguns programas de TV, uma menina Show. incrível, assim, gente boníssima. Ó, Monique maravilhosa, vai ficar gravado, vai. Minha mãe fala isso. Gente, mais alguma pergunta? Tá, o Tato, sou seu fã. Monique, que recado você poderia mandar para essa criançada que tem um sonho em se tornar jogador? Ah, acho que você já respondeu, né? Essa eu acho que não. Essa eu não recordo Não? de ter respondido, não. Não, então desculpa, então... Mas eu falaria para essa criança, para ela sonhar, porque sonhar faz parte do ser humano. A gente precisa sonhar para a gente chegar onde a gente quer e almejar as coisas que a gente deseja. Ter muito foco, muita dedicação, principalmente muita disciplina. Aprender a respeitar o próximo como ele é, sem olhar qualquer coisa do tipo, sem olhar os defeitos, mas sim olhar pelo ser humano que a pessoa é. E assim, estude, tenha muita paciência e muito trabalho. Acho que são coisas que você precisa ter. Dedicação é uma coisa que não pode faltar na vida de ninguém para chegar onde você quer, sabe? Show, show, muito legal mesmo. Tem uma pergunta aqui de luva. Qual corte e tipo de palma de luva para o futebol 7? Acredito que tu use, ele deve ter perguntado. Eu uso de futebol de campo ainda. As minhas luvas são de futebol de campo. Que é melhor, mas... né? Na verdade, não tem para futebol. Tem, mas não é legal. Não compensa. A palma não é legal, não. Não compensa. As de campo que eu tenho usado aqui é a Deep 9, a Deep 8 da Poker, que é um corte negativo, que é um dos que eu gosto mais. E a Rollfinger, que é uma mistura de negativo com... Não é Rollfinger o nome. Acho que é Rollfinger. Eu sou muito ruim para decorar essas coisas, tá? Mas ela tem também, tô estudando sobre isso aí. As pontas dos dedos, elas são em negativo e o resto em Rollfinger. Então, eu uso normalmente uma dessas duas. Que aí, no modelo Poker, seria a Deep 8, a Deep 9 ou a Deep 7 e a Density 1 e 2, que eu tenho usado. Mais. Show. Minha última pergunta, tá? Como é jogar no maior time do Brasil, que é o Corinthians? A marca Corinthians é muito forte, né? Cara, eu já tinha tido a experiência antes, né, no futebol de campo e foi incrível poder jogar. E hoje poder voltar pro futebol de 7, que está em ascensão. Hoje o Corinthians no futebol de 7 é uma referência. É muito legal. Eu sou corintiana, tenho um carinho pelo Corinthians. Show. E meu pai era corintiano também, fanático. Então deixou isso na minha genética, né? Posso dizer assim. Que legal. Óbvio que respeito muito todos os clubes que eu joguei, passei. Claro. Todos eu tive uma história, né? A gente que joga não pode ter time nem Com torcer. certeza. Mas tenho muito carinho mesmo pelo Corinthians. E assim, se eu escrevi a história que eu tenho escrito no futebol de 7 é graças
ao Corinthians, principalmente as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, as minhas colegas de clube, porque elas são as grandes responsáveis de eu conseguir chegar onde eu quero, porque sem elas eu não ia chegar a lugar nenhum. Ao Preto e ao Chicão, por todo o apoio que eles dão. O Chicão, cara incrível, sempre preocupado em dar o melhor pra gente, a melhor condição pra gente poder estar jogando, que é o diretor, um dos diretores do Corinthians, ao Pablo também, que tem ajudado muito. Mas o Chicão e o Preto, que são caras que eu tô desde o início, desde a época do projeto do Condors. Então, eu sou muito grato a eles e eu só tô vivendo todo esse sonho de estar indo para uma seleção, de estar jogando as maiores competições do país, graças à vontade deles de desenvolver futebol de 7 e, principalmente, trabalham com futebol feminino com muito amor e muito respeito. Isso é o principal. Coisa linda, muito legal. Parabéns, tá? Parabéns pela excelente atleta que tu é. Excelente profissional. Acredito que uma ótima criação que tu teve, uma pessoa muito educada, culta aí. Tua mãe, pessoa maravilhosa também. Que eu mandei um beijo para ela, tá? Agradecer muito esse tempo que tu disponibilizou para a academia, para essa conversa, mais de 1h15 quase de conversa, tá? Muito obrigado mesmo. Quando eu for em São Paulo, vou fazer questão de te encontrar, mas acredito que tu venha jogar a Copa América mais pra frente, com certeza vai ter, né? Aqui em Porto já Alegre. foi marcada para dezembro, né? Mas aí agora tem que trabalhar. Agora eu vou ter que trabalhar para poder reconquistar meu espaço, né? Tenho aí bons longos meses para me dedicar, para me preparar, me condicionar, para chegar, caso eu seja convocada, na minha melhor forma física e na melhor forma técnica. Mas eu espero que logo, logo isso tudo passe. E, assim, uma dica, fiquem em casa. Não descumpram o que tem falado, sabe? Respeite o que está sendo pedido. É por um prol maior, por uma causa grande. Com certeza. E para a gente conseguir ter essa liberdade que a gente tanto almeja, a gente precisa ficar fechadinho agora e que aproveitem esse momento para fazer reflexão como ser humano, o que você pode melhorar, aonde você quer chegar, o que você pode fazer para poder chegar nesse objetivo que você quer, porque só assim a gente vai conseguir alcançar novos patamares e novos sonhos, né? Isso aí. Show! Então, muito obrigado mais uma vez, tá? De nada, eu que agradeço. Vou ficar te acompanhando aí. E um último pedido, na verdade. Eu tenho uma coleção muito legal de camisa de goleiro, tá? Fica a dica. Tá bom? Sim, senhor, pode deixar. Valeu, viu? Muito Abraço, obrigado. Obrigada pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês. E até uma próxima. Boa sorte aí e fique em casa. Valeu. Tchau, obrigada, tchau, valeu, tchau. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito legal o papo, né? Nossa convidada aí, a Monique. Deixa eu arrumar aqui. Uma pessoa ímpar, uma atleta muito legal, muito solícita. Foi uma resenha muito legal hoje. Gostei. E é isso aí. Boa noite para todo mundo e um grande abraço. Academia de Goleiros La Pegada.